Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 8. Então, hoje a Isadora Quaresma está aqui com a gente, a monitora. Ela vai explicar como é que funciona o controle de leitura. Como vocês sabem, segunda-feira que vem tem o primeiro controle de leitura. Então, Isadora, obrigado por ter vindo hoje de manhã. Como é que vai ser o controle? Alô, alô, Isadora. Peraí. Eu não sei se você está falando, se tiver, você está mutada. Bom, eu estou vendo que a Isadora está aí, mas não sei se está com algum problema. Vamos esperar um pouco. Então, deixa eu só adiantando, então, como é que é. Então, segunda-feira que vem vai ser o primeiro controle. Não vai ter aula, porque a aula e o controle vai ser durante a aula. Então, a Isadora saiu, deve estar com algum problema. Ela saiu, já deve estar entrando aí de novo para ver se funciona. E aí, ela vai explicar, tem uma plataforma, ela vai dizer qual é, vai ter um período que vocês entram, é múltipla escolha, é relativamente rápido, é fácil, e a matéria vai ser em cima de oferta e demanda, aquelas aulas que a gente teve de oferta e demanda, e a aula de elasticidade. Na aula passada eu falei que eu ia botar estruturas, que o nosso próximo tema é estruturas de mercado, mas não vai entrar. A Isadora está entrando de novo agora aqui, vamos ver se agora vai. Oi, Isadora, agora está funcionando? Oi, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora, sim. Minha internet travou bem na hora. O meu computador aqui. Foi mal, gente. Então, vim falar para vocês que nosso primeiro controle de leitura ficou definido para a próxima segunda-feira, dia 14, Dia Internacional dos Namorados. Então, não se esqueçam. A gente vai fazer no horário da aula, o professor não vai dar aula, vai ficar de 8 às 10. E um questionáriozinho no cigarro, beleza? Então, quem quiser se preparar direitinho, pode ler os capítulos 4 e 5 ali do livro do Mankio, sobre oferta e demanda e elasticidade. E também podem fazer os textinhos que estão lá no Moodle, no Aprender 3, que você pode fazer quando você quiser, sem valer nota, e para você dar uma testada no seu conhecimento. O que Mas quer é dizer isso. isso, textinhos? Eu nunca entrei lá. São tipo, também são os questionáriozinhos, professor. E aí a pessoa pode fazer de cada unidade. E não tem limite de tentativas e ela também não vale nota. Então é só para você realmente testar seu conhecimento. É uma boa ferramenta. Tá lá no Aprender 3. E no SIGA, como é que é? A pessoa entra aonde ali que vai encontrar? A pessoa entra clica lá no nomezinho da disciplina e é para estar na primeira coisa que ela vê. Então você entra lá na disciplina e vai estar aberto o questionário, você faz, vou botar para testar uma tentativa. E aí vocês vão ter 2 horinhas para responder. Mas é tranquilo, o CIGA vai estar lá. Eu faço muita prova também pelo CIGA e sempre tipo de encontrar. Tá bom, gente? Eu vou mandar um e-mail para vocês, formalizando essas informações. Hum. Vamos, professor? Não.
Então tá. Então, alguém tem alguma dúvida? Se alguém não está sabendo entrar no CIGA ainda, isso é uma coisa que é muito importante, não só para essa disciplina, para várias outras coisas da UNB. É, de certa forma, sua conta oficial. Então, você tem que resolver isso. Então, dá uma testada, não deixa para só, se você não tem entrado, não deixa só para segunda-feira para entrar. Resolve isso essa semana logo. É importante, tem que ter o cigarro. E o Aprender 3 também. E o grupo de e-mails também. Então, eu vou mandar tudinho para vocês. Quem não tiver inscrito no grupo de e-mails, se inscreva. Podem mandar também essas informações no grupo do WhatsApp. Eu sei que nem todo mundo vê e-mail no grupo do WhatsApp. Mas para quem não estiver presente aqui e para quem não vê o e-mail, tá bom? Para todo mundo ficar bem informado. Então, segunda-feira, de 8 às 10. E é isso, professor. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Tem pode uma falar. pergunta aí da Giovana. Ela disse que a internet dela falhou na hora, ela quer que explique de novo. Dá uma recapitulada, por favor. Eu entendo, Giovana. Isso é a mesma coisa comigo. Então, Giovana, vai ser o nosso primeiro controle de leitura agora, dia 14, segunda-feira. A gente não vai ter aula, vai ser de 8 às 10 para vocês fazerem esse controle. Vai estar disponível um questionário no SIGA, vocês vão ter uma tentativa para fazer. E para quem quiser assim, realmente se preparar, vocês podem ler os capítulos 4 e 5 do livro do Manquio. O professor já passou para vocês, tem na biblioteca online da UNB. E também pode fazer os testinhos que estão no Aprender 3, que aí você pode fazer um pequeno teste, um questionário, e que ele não tem limite de tentativa, então pode fazer quantas vezes você quiser e não vale nota também. E também, lógico, dar uma revisada no conteúdo do professor, que também é bem parecido com o que tem no livro. Tá bom, Giovana, entendeu? A única correção que eu quero fazer, a Isadora falou, vocês podem ir ler no Manquio, no livro da biblioteca. Não, vocês devem ir ler, não precisam fazer. O objetivo todo do controle é justamente que é muito comum. Muita gente ainda está naquele clima de começo de semestre, diz, não precisa realmente começar a estudar ainda, porque não começou de verdade, e vai empurrando isso. E o controle é para dar aquele choque de realidade. Já começou sim, é para dar um momento de tensão. Então, se você não tem lido o livro, agora é o momento de fazer. Então, escutem professor, gente. É muito bom o livro, então aproveitem para dar uma lida. Beleza? Então, obrigado, Isadora. Então, tá bom, gente. Qualquer coisa, manda e-mail, tá bom? Até mais. Então, hoje eu vou continuar com elasticidade, a gente não acabou a parte de elasticidades, que é um dos temas do controle. Então, lembra, o controle é oferta e demanda. A gente teve umas 2 aulas, só lembrando, o que é? Da onde vem a curva de oferta? É uma relação entre preço e quantidade, mas tem um monte de outras variáveis que afetam aquilo ali, que não estão no gráfico. Da onde vem a curva de demanda? Como é que agrega demandas individuais para fazer a demanda de mercado? Como é que agrega ofertas individuais dos vários vendedores, produtores para fazer a oferta de mercado? Quais são as variáveis fora preço e quantidade que afetam a oferta? E aí junta os dois, oferta e demanda de mercado. Acha o mercado, que representa o mercado. Acha o equilíbrio. O equilíbrio é um preço e uma quantidade que representam a nossa expectativa de onde que vai parar aquele mercado. O equilíbrio é o momento que todas aquelas forças econômicas agiram e resultou aquilo ali, um equilíbrio. E aí, a próxima coisa que a gente viu foi esse equilíbrio, ele pode mudar quando uma daquelas variáveis, que eu chamei de ceteris paribus, uma dessas variáveis que estão fora não aparecem ali no diagrama, uma delas muda. Então, se uma delas muda, aí tem um novo equilíbrio. A curva de oferta se desloca, ou a curva de demanda se desloca, ou as duas se deslocam e tem um novo equilíbrio. A gente pode comparar um equilíbrio com o outro e daí a gente pode dizer
essa mudança no equilíbrio se deve àquela variável que teve o choque. Tá? Então, isso que é oferta e demanda. E aí, o que a gente começou na aula passada, a ideia de elasticidades, de ver que a oferta e a demanda representam uma reação de quantidade a variações de preço, mas a pergunta de elasticidades é quão sensível é a demanda a uma variação de preço. E vimos que... Deixa eu botar os slides, que daí eu já recapitulo aqui. A gente não acabou essa parte de elasticidades, tem bastante coisa ainda. Foi por isso que eu resolvi tirar a parte de estruturas de mercado, porque eu achei que ia dar para acabar elasticidades na aula passada, no começo dessa, aí vi que não dá, então não coloquei no controle. Vai ser o nosso próximo tema na quarta-feira que vem. Então, vamos lá. Elasticidades. A gente viu como é que calcula as elasticidades. Você tem o ponto inicial. Tem que ficar admitindo quem está chegando atrasado. Tem o ponto inicial, e daí pega um outro ponto, e simplesmente você vê, você tem que medir, a forma da elasticidade é pegar, dado uma variação no preço, uma variação percentual no preço, aqui no denominador, qual que é a variação na quantidade? Se o preço sobe 10%, a demanda a gente sabe que vai cair a quantidade, por causa da lei da demanda, que aumentos de que preço e quantidade são inversamente relacionados. Mas vai cair quanto? Sobe o preço 10%, cai a demanda menos do que 10%, nesse caso é uma demanda inelástica, insensível a preços. Se ela cair, mas cair mais do que 10%, ela é elástica, ela é altamente sensível. Um aumento de 10% no preço, a demanda cai mais do que 10%. E também tem demanda unitária, que seria um aumento de 10% no preço, cai exatamente 10% a quantidade. Então, isso que a gente viu. E aí, talvez a parte mais importante é essa aqui, essa ideia que... Isso aqui é tudo revisão da aula passada. De o que significa dizer que um bem é elástico, tem demanda elástica? Significa que ele tem muitos substitutos. Ele tem substitutos. Então, por isso que você é sensível a preço. Sobe o preço daquele bem que você ia comprar, mas ele tem substitutos próximos, então você diz, então eu não vou comprar esse que subiu o preço, tem um outro que é quase igual para mim. Então, essa é uma. E tem mais três razões. Se o bem for um bem muito grande no orçamento, no seu orçamento, aí você é sensível a preço. Vale a pena você pesquisar, se preparar, se informar e procurar substitutos, se ele é tão importante no seu orçamento. Se for um bem de pouca importância no seu orçamento, aumentou o preço, vou comprar, isso aqui não me afeta tanto. A outra coisa é longo prazo e curto prazo, tem decisões que você faz no curto prazo, você está tomando essa decisão de comprar ou não comprar hoje, aqui, agora, então ali você é meio insensível a preço. Você precisa viajar, você precisa daquele remédio, você precisa de gasolina para o seu carro para chegar em casa, então não tem muita opção de não comprar. Você resmunga que o preço subiu, mas você compra de qualquer jeito, você é inelástico. Se é uma decisão que você vai comprar daqui a um mês, então você tem tempo de pesquisar, se informar, se precaver, achar substitutos, achar alternativas. Então ali você é sensível ao preço. E finalmente a última é definição de mercado. A gente pode definir o mercado como um mercado de viagens, simplesmente passagens, né, daqui para a Europa, ou eu posso definir viagens de avião primeira classe, muito específico. Avião primeira classe, essa minha demanda de aviões primeira classe, eu tenho muitos substitutos, que eu posso ir de classe econômica, posso ir de navio, posso ir de outras formas. Então, se eu tenho substitutos, essa demanda é mais elástica. Agora, só simplesmente a mercado de viagens para a Europa, eu não tenho muitas opções, então são mais inelásticos. Então, não tem muitos substitutos.
Então tá, a gente viu os típicos bens e suas elasticidades. Vimos impostos. Tá, e acho que acabamos vendo aqui um exemplo com receitas. Você vai dar uma festa, você vai organizar um jogo no Mané Garrincha, você quer saber qual ingresso você vai botar, vai aumentar ou diminuir o ingresso. Você não está livre para fazer isso, de certa forma. Você diz assim, vou botar o ingresso que eu quiser. Claro, talvez você esteja, talvez não tenha nenhuma lei impedindo, mas se você quer ganhar o máximo possível, supostamente é por isso que você está fazendo aquele evento, você está restrito pela elasticidade da demanda das pessoas. Se as pessoas forem bem inelásticas, elas são insensíveis a preço, você está livre para aumentar bastante o preço e você vai ganhar mais. Se as pessoas forem elásticas, se elas têm muitos substitutos àquele seu evento, então você não está livre, você não tem a opção de sair aumentando o preço. Se fizer isso, você vai perder dinheiro. Ok, então foi aqui que a gente parou. Elasticidade cruzada. Agora a gente vai ver elasticidade cruzada, elasticidade de renda e elasticidade de oferta. Mas como a gente já sabe o conceito de elasticidade da demanda, essas outras coisas são relativamente fáceis. Então, vamos lá. Quando a gente fala assim, elasticidade de preço cruzada, o que é? Aumenta o preço de um bem, o que acontece com a demanda de outro bem? Por isso é cruzada, o efeito da variação de preço de um bem na demanda de outro bem. Antes a gente estava fazendo o que acontece com o aumento do preço de um bem, como é que ele afeta a demanda por aquele mesmo bem. De certa forma, você podia chamar de elasticidade e preço próprio da demanda. E esse aqui é preço cruzado, quer dizer, dos outros bens. Então, exemplos clássicos disso, sobe o preço da manteiga, o que acontece com a demanda por pãozinho? Que é um negócio que você come com manteiga. Sobe o preço do arroz, o que acontece com o feijão? Peraí. Então, vamos lá. Então, o que mudou aqui é a mesma forma que a gente tinha antes, é só uma variação percentual, não está escrito percentual aqui, mas você pega a variação percentual do preço do bem X e no numerador a variação percentual na quantidade demandada do bem Y. Tá? Então, é cruzado do X por Y. É a mesma forma que a gente tinha antes, só que antes era o preço do X no momento 1 e no momento 0, e era a quantidade do X no 1 e 0. O que os bens não tem impacto nenhum. Aumenta o preço de cortes de cabelo, a venda de tratores, nada acontece. Então, a elasticidade é zero. Então, a maioria dos bens, a elasticidade cruzada é zero. Mas alguns bens são consumidos em conjunto, ou são substitutos, vai dizer assim, são bens complementares ou bens substitutos. A gente já vai definir isso com a fórmula. Então, esses bens, sim, têm uma elasticidade diferente de zero. Vamos lá. Bom, isso que eu acabei de falar está aqui. Esse xzinho aqui, deixa eu fazer. Essa é uma fórmula, a gente viu na aula passada, da variação percentual. O preço subiu de 10 para 15. Então, o preço do X no momento 0 é 10. No momento 1 é 15, subiu de 10 para 15, então 15 menos 10 é 5. E eu vou dividir isso por 10, do ponto inicial. Então, 5 divididos por 10 é meio. Então, a variação percentual foi 50%. E a mesma coisa aqui, com quantidade. Aí, para simplificar essa forma, para não escrever tanto assim, a gente faz assim, esse delta aqui, esse triângulo é um delta, essa é a variação do preço, 15 menos 10, dividido por 10. Tá? É só notação isso aí.
E aí, bom, aí a gente fala assim, se a elasticidade de preço cruzada da demanda for menor do que zero, então ela é menor do que zero, ela é negativa. Isso quer dizer que aumentou o preço, caiu a demanda. A gente chama isso de um bem complementar. Então, fica mais fácil de... Tá, deixa eu ter escrito aqui o exemplo aqui. O exemplo aqui é um bem complementar. Então, arroz e feijão. O feijão complementa o arroz. A maioria das pessoas, quando come feijão, come com arroz. Quando come arroz, nem sempre, mas muito, a maioria das vezes come com feijão, pelo menos aqui no Brasil. Então, arroz e feijão são complementares. Então, sobe o preço do arroz, aí as pessoas decidem comprar menos arroz, mas não é isso que está aqui. Mas como eles estão comprando menos arroz, eles vão dizer o seguinte: eu como arroz com feijão, agora estou comprando menos arroz, então vou comprar menos feijão também. Então, subiu o preço do arroz, caiu a quantidade de feijão. É negativo. Aumentou. Bens complementares são bens com elasticidade de preço cruzada negativa. Sobe o preço do pãozinho, eu vou demandar menos manteiga. Sobe o preço do queijo, eu vou consumir menos vinho. Muita gente toma queijo e vinho. Bens complementares. E bens substitutos são bens que, o exemplo que a gente sempre usa em livro texto de economia é margarina e manteiga. Então, sobe o preço da manteiga, as pessoas demandam mais margarina. Você prefere manteiga, você estava comprando manteiga, mas a manteiga ficou mais cara, aí você diz assim, eu vou substituir manteiga por alguma outra coisa, por margarina, por requeijão. Então, é positivo. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe o preço de manteiga, sobe a quantidade de margarina. Então, um bem substituto tem elasticidade de preço cruzada positiva. Então, na prática, o que você pode fazer é você pega os dados de 5 anos de vendas de manteiga e preços e quantidade de manteiga, faz a mesma coisa com margarina, arroz, feijão, calcula a necessidade de preço, aí você olha, se você vê que é positiva, aí você diz assim, esses bens são substitutos. Você vê que é negativo, eles são complementares. Às vezes você se engana, às vezes você achava que as pessoas substituíam um bem pelo outro, daí você vai e descobre que, na verdade, eles eram complementares. Vai ver assim, cerveja e vinho. Então, assim, cerveja e vinho devem ser bens substitutos. Se a cerveja ficar cara, as pessoas consomem mais vinho. Mas pode muito bem ser que em algum lugar, em algum mercado específico, alguma cultura, você chega lá, você vê que é o contrário. Aumenta o preço da cerveja, cai a quantidade de consumo de vinho. As pessoas, na verdade, naquele lugar, eu estou inventando isso, consumiam cerveja e vinho juntos. Vocês gostavam de beber os dois ao mesmo tempo. E então, não são substitutos, são complementares. Então, o ponto que eu estou querendo fazer é que não existe uma lei que um bem tem que ser substituto ou complementar. É o comportamento econômico das pessoas, comprando mais ou menos, quando varia o preço do primeiro, é que vai decidir se ele é oficialmente considerado complementar ou substituto. E, como eu falei, tem muitos bens que sobe o preço do bem X, isso não afeta a demanda por bem Y. Claro que sempre afeta, talvez assim, se sobe o preço do arroz, eu tenho que comprar arroz, é um pedaço grande do meu orçamento, aí sobra menos orçamento para comprar outras coisas, e aí eu vou cortar meu cabelo menos. Então, o preço do arroz está afetando a minha escolha de corte de cabelo. Mas não é um efeito direto. O que a gente está querendo medir aqui é um efeito direto. Então, não via renda, via orçamento. Então, sobe o preço do arroz, isso não tem impacto direto nenhum na minha decisão de cortar ou não o cabelo. Eu não corto o cabelo comendo arroz ou alguma coisa assim. Eu não corto o cabelo em vez de comer arroz, como substituto de comer arroz. Não estão relacionados.
Então é isso. Eu achei que tinha uns exemplos, mas não tinha. Mas é fácil de achar. Se quiser achar tabelas, põe no Google assim, elasticidade de preço cruzada, exemplos, e aí deve aparecer vários bens que são complementares. Quanto maior o efeito, mais negativo, o mais complementar que é. Quanto mais positivo, o mais substituto que é. Maior que o impacto daquele aumento de preço. Então, tá. Então, outro conceito aqui, elasticidade de renda. Então, a elasticidade de renda é muito parecida. Repara sempre como que a gente fala assim, é elasticidade, alguma coisa dá alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente vai fazer elasticidade preço da oferta. E o jeito de entender isso é simplesmente assim, elasticidade é quão sensível é a demanda a variações de renda. Então, é isso que quer dizer. Então, quando a gente fala assim, elasticidade de preço da demanda, a gente fala quão sensível é a demanda a variações de preço dos outros bens. Então, elasticidade de renda da demanda é sensibilidade a variações de renda da demanda. E nesse caso é simplesmente isso aqui. A sua renda aumentou, é o que está no denominador, e como sempre está uma variação percentual. Esse delta aqui quer dizer assim, eu pego sua renda hoje e pego sua renda ano passado, quanto que aumentou sua renda do ano passado para hoje, do mês passado para hoje, no período de tempo, e divido por sua renda no período inicial. Aí, então, em vez de trabalhar com reais, sua renda aumentou 5 mil reais, eu vou dizer a sua renda aumentou 5%, 10%, 15%. Então, a gente trabalha com percentuais. Eu expliquei na aula passada que fazendo isso, a gente vai se livrar das unidades, a gente está dividindo um percentual por outro percentual, então não tem unidades, então fica muito mais fácil de interpretar. Então, sua renda aumenta 10%, quanto que você vai consumir a mais ou a menos, qual vai ser a variação do seu consumo de um determinado bem. Esse bem que a gente está querendo medir a necessidade de renda da demanda dele. Então, a gente vai ver que pode ser positivo, pode ser negativo. É muito claro para você que se eu aumentar a sua renda, se eu chegar assim e der 50 mil reais para você, é muito claro que isso vai afetar a sua demanda. Você vai comprar coisas diferentes. Vai comprar mais de alguns bens e menos de outros. Talvez você seja muito frugal e vai economizar tudo. Se for o caso, parabéns para você, é uma boa decisão. Mas a maioria das pessoas, você ganhou 50 mil reais, sua renda aumentou, você vai comprar mais de alguns bens e menos de outros. Então, a gente vai classificar os bens de acordo com isso. Bens normais, que a gente chama de bem normal, é um bem que aumentou sua renda, digamos 10%, e você vai consumir mais daquele bem. Então, sua renda aumentou, 10%, você vai consumir mais café, mais pão, mais corte de cabelo, mais idas ao dentista, mais viagens. Né? Vários bens, assim, aliás, a maioria dos bens é isso, né? Por isso que é normal. Você aumentou sua renda, você vai consumir mais. Só que alguns bens não são assim. Alguns bens a gente chama de bens inferiores. São bens que... Estou com a sensação que a gente já falou sobre isso na aula passada, na aula de demanda, mas é bom a gente ver de novo. Aqui a gente está vendo oficialmente a classificação. Aumentou sua renda, você vai consumir menos de um bem. Então, exemplo, miojo, salsicha, carne de segunda, né, coisas assim. Aumentou sua renda, você vai consumir... Por que você vai consumir menos miojo? Porque agora você vai consumir coisas melhores. Você não estava consumindo miojo porque você gosta daquilo. Você estava consumindo porque é barato. Né? E tinha uma restrição orçamentária e estava restringindo. Então, outro exemplo, eu me lembro de ter dado isso recentemente também. Você vai andar menos de ônibus. Aumentou sua renda,
Você vai andar menos de ônibus, vai agora andar de Uber, ou táxi, ou carro. Então, esses são bens inferiores nesse sentido. Quando você aumenta a sua renda, você substitui eles. E tem alguns bens que você aumenta a sua renda e você não vai consumir mais daquele bem. Ele já estava saciado, já estava consumindo a quantidade que você quer e você não estava deixando de consumir mais por falta de dinheiro. Então, pode ser alguma coisa como café. Aumentou, você tem mania de tomar sempre uma xícara de manhã e pronto, você não quer mais café do que aquilo. Ou então, mesmo corte de cabelos, você você só quer cortar seu cabelo 4 vezes ao ano, você já estava cortando, agora você ganha muito mais dinheiro, mas você não vai cortar. Vou passar a cortar o cabelo todo dia agora, que eu posso. Não. Então, esse seria saciado. Claro que você sempre pode tomar um café um pouquinho melhor, ir para um barbeiro mais cheio de frescura, etc., pagar mais, mas esse é um bem saciado. Então, positivo, negativo e zero. Tá, aí... E ainda aqui aqui está classificando os bens normais. Esses primeiros dois estão dizendo... tá. Esses dois estão classificando bens normais. Tem a elasticidade com relação à renda. Se você sobe a sua renda 10% e você consome um bem mais do que 10%, então é um bem elástico com relação à renda. Se sobe sua renda e você consome mais de um bem, então ele é um bem normal, mas você consome menos do que 10%, então é um bem inelástico com relação à renda. E se for negativo, como a gente viu, sobe sua renda, você consome menos daquele bem, é porque você está substituindo ele, então agora que você pode, é um bem inferior. A diferença desse slide aqui só está classificando os bens normais em bens elásticos e bens inelásticos com relação a renda. É positivo, mas o efeito é positivo, o efeito de aumentar a renda é consumir mais, mas o elástico você consome mais do que o aumento da renda, em termos percentuais, e o inelástico você consome mais, mas uma percentual menor do que o percentual do aumento da renda. Aí eu resolvi... Eu fui lá no Google e botei assim, elasticidade de renda, que nem eu fiz com elasticidade da demanda. Vamos ver alguns exemplos de alguns bens. Então, aqui está eles têm um bem inferior aqui. Eles calcularam isso usando dados de consumo ou de dispêndio, mas tanto faz. Vamos olhar o de consumo aqui. Então, aumentou sua renda e eles pegam assim, dados de milhares de pessoas, né, durante um período, em 2002. Aqui, em 2002, talvez para o Brasil inteiro, talvez esteja escrito aqui. Pegaram a POF, do IBGE, eles fazem essas pesquisas. Então, no Brasil, quando aumenta a renda das pessoas, elas consomem menos açúcar cristal. É um bem inferior. Eu acho que açúcar cristal é aquele açúcar mais grosso, assim. Eu acho que é um produto inferior. As pessoas preferem o açúcar refinado, que dissolve mais, mas é mais caro. Então, quem tem uma restrição orçamentária vai consumir menos. Quando aumenta a renda, consome menos açúcar cristal, supostamente porque está consumindo, em vez do açúcar refinado. Então, aqui você vê a elasticidade de renda. Todos esses aqui, álcool, bala, chocolate doce, etc., todos eles estão menor do que 1, maior do que 0. Então, não são bens inferiores, eles são bens normais, mas inelásticos. Né? Inelásticos porque não chegou a 1%. 1% não, a elasticidade é menor do que 1, está entre 0 e 1.
que isso quer dizer? Aumentou 10% o preço, aumentou 1,7% o consumo de açúcar refinado, 7,8% alto. Então, 10% de aumento de renda, eu falei preço, desculpa, 10% de aumento de renda, leva um aumento de todas essas coisas aqui, mas um aumento menor do que 10%. Agora, suco não. Nesse exemplo aqui, suco é um bem que aumentou a renda das pessoas 10% e elas estão consumindo 11, aqui tem que multiplicar, né? Então 11,4% mais suco. Então, suco é um bem elástico, é sensível a variações de renda, tanto para cima como para baixo. Então, assim, a maioria dos bens são normais, alguns poucos são inferiores, e dos bens normais, a maioria são inelásticos, mas tem alguns poucos elásticos. Aqui um outro exemplo, talvez o mais elástico de todos aqui, é sucos diet. Então, aumenta a renda, as pessoas consomem muito mais, mas também quando cai a renda, rapidamente cortam aquilo ali. As pessoas são sensíveis, o consumo de suco diet é altamente sensível a variações de renda. É um bom jeito de falar. Já o consumo de açúcar refinado é relativamente insensível. Ele é afetado pelas variações de renda, mas é afetado muito pouco. Então, tá. Então, aqui está um outro conceito. É uma exceção à lei da demanda. É o que a gente chama de bens de Giffen. Então, isso é esquisito. Eu ponho lei de demandas em aspas ali, porque não é uma lei. Não é que nem se fosse a lei da termodinâmica ou a lei leis da física, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, lei da gravidade, essas coisas. Porque uma lei, ela age em todo lugar, em todas as situações. Então, gravidade existe em todo o universo, entre todas as partículas do universo, sem exceção. Mas a gente chama isso da lei da demanda. A lei da demanda quer dizer o quê? Que preço e quantidade são negativamente inclinados. Aumenta preço, cai quantidade. Cai preço, aumenta a quantidade. Então, tem uma exceção, tem exceção para isso, mas é muito raro, é quase que só uma curiosidade de aula de introdução à economia. Então, vamos ver o exemplo. E acho que o jeito de pensar esse exemplo é que... Depois eu vou dar uns outros exemplos, mas é que o exemplo é tão... é um exemplo histórico, mas ele é tão... ele precisou de condições tão específicas para acontecer, que a gente vê que é uma coisa bem excepcional. Então, a ideia assim é, na Irlanda, no século XVII, século XVIII, tinha muita pobreza, era um país extremamente pobre naquela época, e a maioria das pessoas tinha dificuldades em conseguir todas as calorias que precisava. Um país pobre como qualquer outro, especialmente naquela época, tinha isso em vários outros países. E boa parte da alimentação das pessoas era batatas. Irlanda é famoso por batatas, tem toda a história de quando a batata foi trazida das Américas para lá. Bom, então imagine assim, você é uma família pobre irlandesa no século XVIII e você tem um orçamento bastante restrito e para cobrir as necessidades calóricas da sua família, você gasta 80%, digamos, 80% da sua renda com alimentos. Hoje em dia, a maioria das pessoas é bem menos do que isso, bem menos alimentos, pode ser 30%, 20%, dependendo da sua renda. Mas então, suponha lá, uma família pobre, a situação é mais ou menos essa, 80% da sua renda com alimentos. E boa parte daqueles alimentos é batata, você tem que consumir as coisas mais baratas que existem, que é batata. Mas você, digamos, no primeiro momento, eles ainda estão dedicando um pouquinho do orçamento alimentar para carnes, alguma proteína, umas salsichas baratas que tinha na Irlanda nessa época. Aí vem um choque, vem alguma coisa que acontece que faz batatas ficarem mais caras.
Então, a primeira coisa, a sua primeira intuição seria a seguinte: então eles vão consumir menos batatas pela lei da demanda, né? Batata ficou mais cara, vamos consumir menos batatas e substituir batatas por outra coisa, por exemplo, por mais salsichas. Mas acontece que, como batatas são 80% do orçamento, o aumento do preço da batata estourou o orçamento dessas famílias pobres, e aí o jeito delas lidarem com aquilo ali não é comprar menos batata, é dizer o seguinte: puxa, então eu vou ter que... Agora eu não consigo nem comprar as batatas que eu comprava, porque aumentou o preço. Eu não vou comprar menos batata, eu vou comprar menos carne, menos salsicha. As poucas salsichas que eu comprava, eu vou deixar de comprar para poder pagar as batatas, porque a maioria das calorias vinham da batata. E as pessoas precisam dessas calorias. Então espero que você esteja entendendo. É uma situação anômala em que aumentou o preço da batata e as pessoas consumiram mais batata. Mas isso porque elas já estavam ali no limiar da fome, no limiar de não conseguir as calorias. Então, é um caso bem histórico. Eu precisei contar toda uma história para fazer funcionar. A maioria dos outros bens não são assim. A lei da demanda vale. Aumenta o preço, você consome menos. Se substitui por outros bens substitutos que vão ficar mais baratos. Mas, nesse caso, é um caso bem específico. Então, isso é o bem de Giffen, a violação da lei da demanda, e esse tipo de coisa que cai em prova de introdução à economia, porque é fácil fazer perguntas sobre isso, né? Então, uma perguntinha de prova bem compacta. Então, outros exemplos, talvez alguns outros exemplos, mas esses outros exemplos acho que não são tão rígidos assim. Vamos lá. É um bem de consumo ostentatório. Você é uma pessoa que liga para essas coisas, você quer, né, mostrar para os seus vizinhos que seu carro é melhor, que suas roupas são melhores, etc. Que você vai para restaurantes melhores. Muita gente quer ostentar. É feio, mas é assim. Então, digamos assim, que você comprava, ou você ia para um restaurante justamente para ostentar, para você depois falar para os seus vizinhos, para os seus amigos que você vai nesse restaurante que é caro pra caramba. E aí ele aumenta de preço. Pela lei da demanda, se devia ir menos. Aumentou o preço, se devia consumir menos. Mas agora ficou mais atrativo ainda para você ir para esse restaurante, porque você vai, né, ele vai criar um impacto maior de ostentação quando você quiser se gabar. Então, esse é um outro exemplo. Outros exemplos preço como sinal de qualidade. Muitas vezes tem bens que você não sabe muito bem, você não conhece aqueles mercados. Você vai comprar queijos, ou, sei lá, comprar tintas, sai numa loja de tintas, aí tem 10 tipos de tintas, aí tem uma bem barata, tem umas intermediárias, tem umas mais caras. Às vezes você pode optar assim, chegar e dizer: eu não vou comprar essa mais barata, eu não conheço, o vendedor fica me enrolando aqui, eu pergunto sobre a qualidade, eu não falo. Eu não vou comprar a mais barata, porque ela deve ser muito ruim. E comprar uma tinta aguada não vai ficar muito ruim. Então, eu vou comprar a mais cara, justamente para uma garantia de qualidade. Então, isso encaixa um pouquinho com essa ideia de bem de Giffen. Quanto mais caro, mais você consome. E, finalmente, um último exemplo é suas expectativas. Assim, você acha que o preço de alguma coisa vai subir? Por exemplo, você comprou ações na Bolsa de Valores, você vai comprar ações, você acha que o preço subiu, ou Bitcoin, ou qualquer coisa assim, o preço subiu, aí você diz assim, muita gente fala assim: puxa, subiu 30% no último mês, isso quer dizer que vai subir mais. Então, eu tenho expectativa que vai subir mais, baseado no fato que já subiu bastante. Com ações, geralmente é o contrário que você deveria fazer. Muita gente perde dinheiro fazendo isso. Eles veem que alguma ação subiu e dizem: subiu, vou comprar. É errado, né? Porque
nada sobe para sempre, e se subiu muito, provavelmente tem pouco espaço para subir mais. Você devia comprar justamente quando cai. Mas é um exemplo de bem de Giffen. O preço subiu, logo você vai comprar mais porque você acha que vai ter um sinal de que vai subir mais. Então, essas são esses exemplos de bem de Giffen. Vamos lá, mais um conceito. Esse aqui eu vou botar menos ênfase nele, ele é parecido com a elasticidade de preço da demanda, só que é da oferta. E a gente não vai usar isso aqui tanto. A maioria dos exemplos e exercícios, tudo é com elasticidade de preço da demanda. Mas o da oferta é a mesma coisa. Lembra o que é oferta? A cada preço, quanto que os vendedores, produtores, supridores estão dispostos a oferecer. E é positivamente inclinada a curva de demanda. O maior que for o preço, o mais que eu quero vender daquilo. Eu sou plantador de tomate, plantei uma certa quantidade de tomate, de repente eu descubro que o preço do tomate vai ser maior do que eu esperava, então eu quero plantar mais tomate ainda, porque o preço está compensando. Mas a questão é o quão sensível eu sou a preço. Se eu souber que o preço vai aumentar 10%, eu vou plantar mais do que 10% a mais, ou menos, ou nada. A questão é essa. Então, a fórmula é muito parecida, é a variação percentual no preço, um aumento do preço de 10%, quer dizer que os vendedores, os produtores vão oferecer mais, que é positivo, mas eles vão oferecer mais do que 10% ou menos do que 10%. Eles são sensíveis a preço ou insensíveis a preço. Eles são elásticos ou inelásticos. É a mesma coisa de antes. Se a oferta é elástica, a gente chama de elástica se a elasticidade é maior do que 1. A gente chama de inelástico se é menor do que 1 e maior do que 0. A princípio, a oferta nunca seria negativamente inclinada. Ninguém chega a estar produzindo uma coisa e diz assim, o preço vai cair, eu vou produzir mais. Eu vou ganhar menos, então eu vou produzir mais. Não faz muito sentido. E também tem essa possibilidade matemática de se o preço sobe 10%, eu vou produzir exatamente 10% a mais. Mas seria uma coincidência muito grande de ser exatamente. Em termos gráficos, está aqui. O ponto inicial é esse aqui. Para calcular a oferta, pega qualquer 2 pontos. Pega na região de preço, que é mais ou menos o que você está observando no mercado. O mercado, se você olhar o mercado assim durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele está oscilando. O preço está oscilando entre 2 e 6, digamos. Então, pega um ponto lá, escolhe um preço em algum lugar entre 2 e 6. A quantidade está oscilando nesses 10 últimos anos entre 50 e 300. Então, pega uma quantidade aqui assim, em vez de pegar um ponto aqui, que nunca aconteceu na vida real, pega um ponto aqui onde o mercado oscila por aqui assim. Então, põe a fórmula, calcule a variação percentual de preço, o preço passou de 4 para 5, então é 5 menos 4 divididos por 4, 22%. E vê esse aumento de 22% no preço, levou um aumento na quantidade, mas de quanto? 200 menos 100, divididos por 100. Está errado isso aqui, né? Isso está errado. O que está errado é esse 200 aqui. Professor, não entendi o 22% também não. De onde saiu esse número? Espera aí, fala mais alto que eu não ouvi. Calma aí, eu vou mexer na senha do mic aqui para ficar mais alto. Esse 22% eu não entendi. Assim como vocês, de onde saiu o número 22? Ah, tá. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu tirar. O 22 é assim, eu peguei o preço inicial é 4 e o preço final é 5. Então, vamos lá na fórmula aqui. Então,
a variação, bom, aqui eu não, é isso aqui. Quanto que variou o preço? Ele variou de 5 para 4. Então, 5 menos 4 é 1. E 1 dividido por 4 está errado também, né? É 25. O preço variou 25%. Sabe o que aconteceu aqui? Eu tô vendo o que aconteceu. Quando eu vou fazer um slide desse, eu não faço totalmente do zero. Quer ver? Aposto que se eu for no da demanda, eu devo ter pego o gráfico da demanda. Entendi. É que eu estava olhando, não importa a manipulação de números que você faça ali, não consegue chegar naquelas 2 porcentagens, sabe? Você tem razão. Aquele slide está errado, né? Eu não percebi isso antes. Então vamos fazer o seguinte, vamos ignorar os valores aqui. Vamos calcular corretamente. O corretamente devia ser 5 menos 4 divididos por 4. 1 sobre 4 é 25%. Isso aqui é uma variação de 25%. E aqui é 200 menos 100 divididos por 100. Variou 100%. E é óbvio, né? Variou 100%. Ele aumentou, dobrou. Então, aqui um aumento de 25%. Aqui devia estar 25%. Vamos até botar isso aqui. Senão, ano que vem vai ser a mesma coisa. Levou uma variação de 100%. Então não é inelástica, é uma oferta muito elástica. Professor, o senhor alterou no slide errado. Esse é da oferta elástica. O valor de Q0 é 100 e de Q1 é 110. Tá bem, tem razão. Nunca tento fazer essas coisas ao vivo, então deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Obrigado. Então, 25 e aqui é 100. Tá. Então, é bem elástico mesmo. O preço subiu 25% e a demanda aumentou não só 25%, muito mais, aumentou 100%. Então, é elástico, bem sensível a preço. Esses vendedores são sensíveis a preço. E aqui uma oferta inelástica. Aqui está certo, aqui tem que ser 25. Já aqui está certo, passou de 100 para 110, aumento de 10%. 110 menos 100 divididos por 100 é 10%. Então, aumentou o preço 25% e a quantidade aumentou, mas aumentou menos do que 25%, aumentou só 10%. Então, é inelástica. Inelástica quer dizer que ela é menos sensível ao preço, é menor do que 1. Se eu dividir 10 por 25. E também tem elasticidade. Que vergonha isso aqui. 25. E aqui, obviamente, 25 também. Então, tá. Aumentou 10% o preço. A oferta aumentou exatamente. Desculpe, 10% não, aumentou 25% e aumentou exatamente 25% unitário. Mas, de novo, isso pode ser mais uma coincidência. 25 divididos por 25, uma elasticidade de 1. É possível uma oferta perfeitamente inelástica, por mais que aumente o preço. Quer ver um exemplo aqui? Seria assim, quadros novos do Picasso. Então, mesmo que o mercado pagaria bilhões por um quadro novo do Picasso, a oferta é inelástica, ela não é sensível ao preço. Não adianta, o Picasso já morreu. Claro que vai aparecer um monte de quadros falsos, mas não é. Então, a oferta é inelástica.
né? Artistas fazem muito isso, eles fazem uma escultura, tem um molde, eles fazem 100 estatuazinhas, depois quebram o molde, é um jeito de sinalizar, ó, a oferta é inelástica, essa estátua aqui não se faz mais. Então, não adianta me oferecer mais, não adianta oferecer mais para outras pessoas, só tem essa 100 pronto. Então, é insensível ao preço. E uma oferta perfeitamente elástica, se o preço aumentar 0,0001 centavo, a quantidade sobe infinitamente. Não faz muito sentido isso, porque não existe infinitas quantidades, mas esse é só um extremo. Nada tem uma oferta perfeitamente elástica. É só um bom jeito de guardar na cabeça que o mais vertical, o mais insensível a preço. O mais vertical quer dizer que a quantidade não está variando muito, está gravitando em torno de um ponto. E toda a ação acontece no preço. Com uma oferta elástica, o preço não está variando muito. Toda a ação está acontecendo na quantidade. Na vida real, como eu falei, a gente não usa retas assim. Se você calcular a partir de dados, seria mais alguma coisa não linear assim. E quando é assim, a elasticidade varia. Então, mas de novo, não se preocupe com isso. Isso aqui já começa a complicar. Em toda essa economia, a gente não vai tão fundo assim. Só põe isso aqui para caso alguém esteja em dúvida sobre isso. Por que essas sempre são retas? Quem garante que o mundo, as decisões das pessoas vão levar a retas assim? Não vai, na verdade não vai. Mas a gente faz isso para simplificar. Bom, o que determina a elasticidade de preço da oferta? A gente já viu o que determina a elasticidade de preço da demanda, se tem substitutos ou não. Né? Toda aquela ideia de curto e longo prazo, mercado amplo, mercado detalhado, restrito. Mas e oferta? Bom, oferta tem muito a ver com a capacidade que alguém tem de produzir mais. Então, no curto prazo, geralmente um produtor está restrito. Tem uma fábrica de automóveis, está lá produzindo 1000 automóveis por semana, de repente já percebe que o preço vai aumentar, que vale a pena, eles querem aumentar, mas eles não dá para fazer isso para a próxima semana. Eles já estão na capacidade deles, às vezes até dá, às vezes tem um pouquinho de capacidade ociosa, e vamos trazer os trabalhadores de noite, fazer 3 turnos, você tem uma certa elasticidade para reagir ao aumento de preço. Mas não é muita coisa. No longo prazo, você pode chegar assim, até para daqui a 2 anos, eu dobro minha capacidade. Eu compro o terreno ao lado, construo uma fábrica, importo novas máquinas, contrato trabalhadores, treino eles, mas leva 1 ano, 2 anos para fazer isso. Então, no longo prazo, você é mais elástico. No curto prazo, é mais inelástico. Uma coisa que torna um vendedor elástico, ou seja, capaz de reagir, de oferecer muito mais, se ele acha que o preço vai subir, é estoques. Talvez eu não consiga produzir mais, mas eu já tenho um monte produzido que está estocado no armazém, então se sobe o preço, eu dissolvo todo o estoque. Essa é outra coisa. O exemplo que eu dei de quadros do Picasso, insensível a preço. Tá, e o outro exemplo é parecido com o que eu já falei. Então, geralmente é isso, essa capacidade de reagir e produzir mais. Então, tá. Aí, o que a gente vai fazer agora... Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver aqui, olha só. Tá. Temos, assim, uns 20 minutos ainda. Vamos aplicar a elasticidade. Já viu muito conceitos e exemplos meio abstratos, assim. Vamos ver no mundo real elasticidade, só para mostrar que isso aqui é uma coisa útil. Então, o primeiro exemplo, choque de petróleo, 1970, vocês sabem, teve um grande choque de petróleo. Antes disso, o petróleo estava muito barato, já há décadas, num período em que muito do mundo estava se industrializando, e crescimento muito grande no mundo inteiro, no período pós-guerra, até a década de 70.
E aí, então, toda a matriz energética dos países, especialmente o Brasil, era baseada em petróleo. Afinal, está barato. Vamos construir rodovias. Aí teve o choque de petróleo. Os países produtores de petróleo aumentaram o preço e eles puderam fazer isso porque o petróleo tem uma demanda inelástica. Todos esses países que fizeram suas matrizes energéticas totalmente dependentes em petróleo não tinham opção. Aumentou o preço do petróleo, eles resmungavam, reclamavam, ameaçavam que não iam comprar, mas no final tinham que comprar. Eles eram inelásticos, eles eram insensíveis a preço. É esquisito dizer que eles resmungaram e reclamaram e que são insensíveis. Não é que, quando eu falo insensível a preço, não quer dizer que aquilo não está afetando eles, eles não estão, estou nem aí, sou insensível. Não, eles ligam muito, mas tem que continuar demandando, tem que continuar comprando. Então, esse é o exemplo. O preço aumentou 400%, isso, por isso chama de choque. Teve uma crise mundial, e isso no curto prazo. Que lembra, no curto prazo as pessoas são inelásticas. Mas os países reagiram. No longo prazo, nos próximos 10, 20 anos, os países reagiram. Eles falaram assim, poxa, se petróleo vai ser tão caro assim, então eu vou buscar substitutos. E aqui no Brasil, por exemplo, naquela época a gente começou nosso programa do álcool. A ideia de botar carros a álcool, teve um programa chamado Pro Álcool, e fazer álcool de cana-de-açúcar. Era o começo daquilo ali, era uma reação à crise de petróleo, um choque nos preços, mas no longo prazo. Então, no longo prazo, o Brasil e outros países se tornaram mais insensíveis, aliás, mais sensíveis, eles reagiram ao aumento de preço. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década, até o choque de petróleo, os carros eram imensos, aqueles carros de 4 metros, rabo de peixe, que consumiam muita gasolina. Não havia estímulo econômico nenhum para você fazer carros econômicos, carros que economizassem energia. Mas com preço, sim. Então, isso são todas reações no longo prazo que tornaram os países mais elásticos, mais capazes de substituir petróleo. Tá. O segundo exemplo no Brasil, vocês sabem, o Brasil era um dos maiores ainda é um dos maiores produtores de café, mas especialmente no começo do século XX, o Brasil tinha quase monopólio. O Brasil produzia 70% a 80% do café do mundo, e café tem uma demanda inelástica. Se você calcular, olhar naquela tabela, acho que tinha café é inelástico. Quer dizer isso? Quer dizer que se sobe o preço do café, as pessoas continuam tomando café. Não vão, tomam um pouquinho menos, talvez um café piorzinho, com um café mais fraquinho, talvez cada vez que se for fazer, mas continua tomando. Em parte porque café é viciante, né? É um narcótico. E tá bom, então tinha essa situação, então o Brasil tinha um monopólio. E o Brasil daí percebeu que tinha um problema, que o Brasil começava a produzir um excesso de café. Então, havia um excesso de café sendo produzido, diferentes regiões produzindo cada vez mais, então aquilo inundava o mercado de café e o preço caía. Aí o governo optou, vocês estudaram isso, a gente estuda isso no segundo grau, primeiro grau, o governo falou assim, que vamos estocar esse café. Era muito difícil convencer as pessoas a produzir menos, então o governo falou, vamos comprar o café e estocar. A gente tira café do mercado, aí vai ter menos café, como tem menos café sendo ofertado, a curva de demanda de oferta se desloca para cima, o preço vai ficar mais caro. E o próprio governo fazia isso. Os cafeicultores tentaram fazer isso, mas era muito difícil coordenar. Cada um queria que seu vizinho, que o estado vizinho deixasse de produzir café, que ele estocasse. Minas Gerais queria que São Paulo estocasse café e Minas Gerais continuasse vendendo o seu café. E, bom, aí o café... Mas tem uma coisa, o café tem uma elasticidade de renda baixa.
quer dizer que se tem aumentos de renda ou quedas de renda, não varia muito a produção de café. Então, nessa época aqui, 29, teve a crise de 29, a renda das pessoas no mundo inteiro, os consumidores de café brasileiro, por exemplo, Estados Unidos e Europa, caiu a renda fortemente, nos Estados Unidos caiu pela metade, por isso que chama de a Grande Depressão, mas as pessoas continuaram consumindo menos café, mas continuaram comprando café. Café tem uma elasticidade baixa. Então, são só exemplos de como é que você vê um evento histórico, as escolhas que os países fazem, tudo que aconteceu. É útil você entender a elasticidade da demanda, da oferta, etc. Vamos ver agora impostos. Porque elasticidade tem muito a ver com tributação. Então, vamos ver diferentes impostos. Vocês sabem que existem impostos diretos. Por exemplo, todo ano, daqui a pouco vai começar aqui em abril, todo mundo tem que pagar imposto de renda. Então, você recebeu o seu salário nos outros meses, aí você tem que pagar. Algumas pessoas pagam 10%, outros pagam 15%, outros pagam 27,5%, dependendo de quanto você ganha. Ou seja, abaixo de um certo tanto, você não paga imposto. Isso é imposto direto. O governo, você ganha o dinheiro, daí você paga para o governo. Impostos indiretos são impostos que você vai numa loja, você compra uma coisa, você nem percebe que você está pagando imposto, mas você comprou uma coisa que custou R$100, mas o dono da loja vai ter que pagar R$20 daquilo para o governo. Então, ele já embute no preço, já está no preço. Então, você está pagando indiretamente, sem saber. Inclusive, nos Estados Unidos, eles fazem uma coisa que eu acho que é boa. Você vai na loja, você compra um negócio que custa assim, $10, e suponha que você só tem $10 na carteira. Aí você vai no caixa e você diz assim, aqui está $10. Aí o caixa bate lá e diz, então, isso vai ser $11,50. Aí você fala, não, você se enganou, são $10, está aqui na etiqueta. Aí ele fala assim, não, sim, $10 é o preço do bem, mas aqui no caixa eu tenho que incluir os impostos, que eu vou ter que pagar em cima de $10 vai ser $1,5, e eu, lojista, vou ter que pagar isso para o governo. Então, muito brasileiro já passou por isso, de ter o dinheiro certinho e não contava com imposto. Eu acho boa essa ideia, porque daí o consumidor fica ciente de quanto que ele está pagando de imposto. E aqui no Brasil a gente não é ciente. Por exemplo, na gasolina, está quase R$8 o litro, mas um pedaço muito grande daquilo é imposto. Você compra um automóvel, é caro para caramba, custa R$90 mil, mas bem uns R$30 mil daquilo ali são impostos. E por que é bom das pessoas saberem? Porque daí as pessoas, você sabe que está pagando, é importante ter uma vigilância da sociedade em cima do governo. Se eu estou pagando tanto imposto, eu quero retorno, eu quero educação, eu quero segurança, eu quero serviços públicos. Então tá, vamos ver como é que a elasticidade afeta isso aqui. Tem impostos indiretos, eles afetam os preços pagos pelos compradores e os preços recebidos pelos vendedores. Vamos ver como. Vamos ver isso aqui. Então, suponha, então aqui tem oferta e demanda. Demanda negativamente inclinada, oferta positivamente inclinada. Isso aqui é antes do imposto. Então, suponha que você entra aqui, você vê que o preço é P1, e aí você decide comprar a quantidade 1. Ou você, ou os consumidores como um todo. Mas aí tem um imposto indireto sobre aquilo ali. O imposto indireto, ele desloca a oferta. Porque ele é assim, o consumidor olha os bens, ele não sabe o que é imposto, o que não é, então ele só liga para o preço. O produtor, ele, está escrito aqui, ele vê o imposto como um custo a mais. Ele diz assim, então eu estou produzindo alguma coisa, eu sou um barbeiro, eu corto cabelo, tenho o meu serviço aqui, mas eu tenho que pagar energia, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar água, tenho que pagar
outros custos. Então, eu vou embutir todos esses custos dentro do meu preço e vou colocar, digamos, um lucro para mim, dado a competição, um lucro de 10%. Está aqui o preço do corte de cabelo. Alguém lembra para ele, mas lembra que você vai ter que pagar um imposto, o ICMS, imposto para o governo. Ele diz, é mesmo, então, é um custo a mais, que nem eletricidade, que nem o aluguel. Então, é melhor aumentar um pouquinho o preço do corte de cabelo para levar isso em conta. Então, como ficou mais caro fazer um corte de cabelo, isso desloca a curva de oferta para cima. Ele vai querer ofertar menos. Ao preço que ele pode cobrar, lembra, ele não está muito livre para escolher o preço que ele quer, porque tem concorrentes. Então, aquele preço é melhor ele vai produzir menos. Não vale tanto a pena ficar cortando o cabelo. Então, vai fazer menos cortes de cabelo ao mesmo preço. Então, a gente estava olhando esse ponto aqui, esse era o equilíbrio sem o imposto. Agora, com o imposto, é esse o preço aqui que conta. Esse ponto aqui, onde a oferta, a nova oferta, cruza com o preço da demanda. Então, o consumidor vai pagar P3. Antes, se ele fosse pagar P1, haveria Q1 cortes de cabelo. Digamos, no mês seriam 200 cortes de cabelo. Como a oferta mudou, tem imposto, as pessoas vão comprar menos cortes de cabelo, então agora Q2. Então, essa é a quantidade de cortes de cabelo que vão acontecer. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei. P3, está aqui em cima. P3 é o preço pago pelos consumidores. Eles querem menos justamente porque aumentou o preço. E o que o vendedor vai fazer? Ele recolhe P3 do consumidor, mas quanto que ele põe no bolso dele? Quanto que ele põe no caixa dele? Ele diz assim, bom, eu vou ter que pagar o imposto. E daí o resto é meu. Então, o imposto é essa diferença aqui. É a diferença entre o que o consumidor ia querer antes do imposto e o que ele quer agora. Então, P3, P2 é o imposto. Isso aqui vai para o governo, o consumidor paga P3. O lojista pega aquilo ali, desconta essa diferença aqui, dá para o governo e sobra para ele P2. Então, do preço P3, tem a parte do lojista, isso dali ele vai ter que tirar dinheiro para energia, para eletricidade, água, aluguel, e o lucro dele, e o governo recebe essa quantidade. Então, o imposto reduziu o número de cortes de cabelo e também o imposto gerou dinheiro para o governo e reduziu a quantidade recebida pelo produtor. Eu sei que isso aqui é meio confuso. Não é confuso, é mais avançado. Isso aqui é bem mais avançado das coisas que a gente estava vendo. Dificilmente na prova não vai ter uma pergunta nesse nível, mas é interessante perceber essas coisas. Agora vamos ver o que acontece com a elasticidade. Esse que é o ponto desse exemplo aqui. Como é que a elasticidade afeta isso aqui? Então, repara que do jeito que está desenhado aqui, a parte que vai do imposto, a parte paga pelo consumidor é P3, P1. E a parte paga... porque, na verdade, os dois estão arcando com o imposto. Tanto o consumidor como o produtor. O consumidor é que paga, mas o produtor está tendo um lucro menor. Então, os dois estão dividindo o imposto, de certa forma. E do jeito que está desenhado aqui, eles estão dividindo mais ou menos por igual. P3, P1, essa distância aqui é o que o consumidor está deixando de ganhar, está pagando do imposto, e essa P1, P2 é a parte que o lojista está pagando do imposto. Vamos mudar as elasticidades. Repara o que aconteceu aqui. Eu vou fazer as ofertas ficarem mais... A oferta ficar mais elástica, a oferta ficar mais inelástica, a oferta está ficando mais vertical, a oferta, e a demanda mais elástica.
Lembra, o que quer dizer demanda elástica? Demanda elástica quer dizer que o consumidor tem opções. E com corte de cabelo, geralmente tem mesmo. Tem vários barbeiros por aí, tem aquela sua tia que pode cortar para você, não vai ficar muito legal, ela vai cortar a ponta da sua orelha, mas tudo bem, se o preço do corte de cabelo está tão caro, vale a pena. Ou você pode não cortar o cabelo tanto. Então, demanda por uma barbearia deve ser elástica. Então, agora, o fato que ficou elástico, ao que aconteceu, a parte do imposto pago pelo consumidor ficou menor. O imposto é esse pedaço aqui, né? P3, P2. E a parte arcada pelo produtor ficou maior. Então, o ponto desse exemplo, que eu admito é um exemplo bastante já mais avançado para quem está ainda aprendendo esse instrumental, talvez o que você tenha que tirar disso aqui, mais do que achar, puxa, não sei se vou conseguir reconhecer isso aqui numa prova, isso aqui não vai cair numa prova, mas essa intuição de que se você tem uma demanda elástica, você pode substituir. Então, você não vai pagar muito imposto indireto. Porque no momento que o governo resolve tentar aumentar a arrecadação, aumentando o preço de um bem que você consome, mas você tem uma demanda elástica, então você vai substituir. Vou deixar de consumir isso e consumir um substituto. O fato da demanda ser elástica quer dizer que tem substitutos. Por isso que governos não tentam botar impostos em cima de bens elásticos. Eles sabem que não adianta. As pessoas não vão aumentar a arrecadação deles. Na aula passada, a gente viu o exemplo de impostos do pecado. Imposto sobre álcool, imposto sobre fumo e açúcar. Esses são bens que são mais inelásticos. Né? Especialmente fumo, é particularmente inelástico. O governo sabe, põe um imposto ali nos fumantes, que eles vão continuar fumando, eles não aguentam, eles vão continuar fumando e eles vão pagar o imposto. Esse que é o ponto desse exercício aqui. Tá? E aqui só o contrário. Se for um bem muito inelástico, aqui a demanda ficou bem mais vertical, compara aqui, está bem mais vertical, a demanda ficou bem mais vertical, então a parte do imposto, o imposto é P3 menos P2. A parte do imposto pago pelo consumidor ficou maior, porque é um bem inelástico, é um remédio que essas pessoas têm que tomar, um remédio contra diabetes. As pessoas têm que tomar uma injeção todo dia, senão passam mal. Se o governo põe um imposto ali, as pessoas vão ter que pagar. Tem poucos substitutos para esse remédio. Então, essa aqui é essa ideia. Tá, deixa eu fazer, vamos ver. Bom, 9h20, vamos parar por aqui. Tem mais alguns desses exercícios, mas eles não, isso aqui não, esse tipo de coisa não vai entrar no controle e também não vai entrar em prova, porque isso aqui realmente é mais avançado e a gente teve uma reunião sobre isso, de na prova evitar alguns exercícios que envolvessem mais cálculos. Isso aqui, de fato, é mais avançado. Eu vou, na próxima aula, passar por cima desses exercícios só para... porque, uma vez, para realçar a intuição, essa intuição de que o governo, quando põe impostos, ou mesmo produtores, lojas, quando vão aumentar preço, elas não estão livres para fazer isso. Elas estão, se quiser, faz o que quiser, mas tem consequências para suas receitas, para os seus lucros, para suas arrecadações. A ideia de elasticidade. Então, lembra, sempre que alguém falar alguma coisa assim sobre o governo devia aumentar o preço disso, ou devia aumentar aquele imposto, ou devia fazer isso, coça o queixo e fala, é verdade, mas depende das elasticidades. O efeito depende das elasticidades. Se você não me falar qual a elasticidade da demanda e da oferta, eu não sei se essa sua afirmação de que um aumento do imposto, um aumento do preço vai gerar mais ou menos venda, vai acontecer. Depende das elasticidades. Então tá, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Elasticidades? Então vamos ficar aqui, daí segunda-feira o controle de leitura, o controle de leitura não, o primeiro controle.
A monitora explicou, para quem chegou tarde, a monitora explicou como é que vai ser no começo dessa gravação, que eu vou botar agora, e ela vai mandar um e-mail para vocês também. Então é isso, boa sorte com o controle.